Eu não manjo absolutamente nada de torcida organizada, eh, nem das do Santos, que tem. Obviamente eu conheço algumas torcidas de alguns times, as mais famosas pelo menos, mas eu não manjo nada de quem é tretado com quem tem aliança com quem. As únicas torcidas que eu sei que tem aliança é a do Palmeiras com a do Vasco e a do Vasco com a do Atlético Mineiro, se pá. E eu acho que a do Atlético também é fechada com a do Palmeiras, mas eu não tenho certeza. Mas acho que é a única que eu sei, assim, de cabeça que tem aliança. Eu não sei se tem mais. Eu imagino que talvez tenha uma que seja oposta, tá ligado? Tipo, sei lá, a Cruzeiro e a do Corinthians, porque a Corinthians é rival do Palmeiras, Cruzeiro é rival do Galo, e aí elas fecham entre si porque fica, tipo, um lado contra o outro. Eu imagino que possa ser esse tipo de coisa. Não sei se a torcida do Santos é fechada com alguém, eu acho que não, porque pelo pouco que eu conheço, eu nunca vi falarem de aliança com a torcida do Santos. Eu sei que tem uma torcida do Santos específica, que tem uma aliança com uma torcida específica do Fluminense. Tem as torcidas do Santos, se eu não me engano, se dão bem com a do Vila Nova e com a de alguns outros poucos times, tá ligado? Mas no geral, acho que a do Santos especificamente não tem muita aliança com outras torcidas organizadas. E eu vou tentar entender um pouco mais isso, porque a gente tá aqui com as alianças das torcidas finalmente explicadas lá do Peleja. Eu não sei muito o que esperar aqui. É... Espero pelo menos entender um pouquinho mais disso, por mais que não seja um mundo que eu vivo. Por fazer parte do futebol, acho que é da hora entender, tá ligado? Então, simbora. De torcedores do Palmeiras contra cruzeirenses em Mairiporã, no interior de São Paulo, deixou um homem de 30 anos morto e 17 feridos. Em 27 de outubro de 2024, uma briga entre duas torcidas organizadas tomou conta do noticiário nacional. A emboscada promovida por membros da torcida Mancha Verde do Palmeiras contra um ônibus cheio de membros da Máfia Azul se Eu vi transformou isso um pouco. rapidamente na notícia do dia e Não vi entrou a no fundo, mas eu fiquei sabendo mais ou menos por cima o que tinha acontecido. centro do debate sobre violência no futebol do Brasil. O Ministério Público de São Paulo suspeita que a emboscada foi um ato de vingança. O mundo sabe que vai ter vingança há 2 anos. Essa briga de torcida uniformizada de Cruzeiro e Palmeiras vem desde os anos 80. Mas no meio de milhares de opiniões que surgiram durante as semanas que seguiram esse episódio, há detalhes e perguntas que ficaram sem resposta. Afinal, por que uma torcida de São Paulo alimenta tanto ódio contra uma de Minas Gerais? E como essa guerra que não começou agora pode se transformar nos próximos anos? A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para um mapa. Essa emboscada aconteceu em Mariporã, saída da cidade de São Paulo, em uma rodovia que vai em direção a Belo Horizonte. Só que para entender o porquê desse ataque ter acontecido nesse lugar e nesse momento, é preciso entender esse outro mapa aqui. A Eu não gente vou pausar achou porque eu acho que ele vai que o explicar. mapa das alianças explica, ou vamos dizer, ajuda a visualizar esse complexo sistema de relações entre torcidas de diferentes times. Esse é o Nico, um pesquisador responsável por desenvolver o mapa das alianças organizadas no Brasil e gastou um bom tempo pesquisando isso. O que a gente conseguiu reconstruir é o seguinte: foram 52 torcidas organizadas, agrupadas em 5 redes de alianças. Que a gente considera que são ou as principais, ou as maiores, ou aquelas que estão confirmadas. Essas 52 torcidas organizadas foram ordenadas em 5 alianças: dedo para o alto, punho colado, punho cruzado, lado A e lado B. Caralho, então tem muita aliança. Puta que pariu. Eu achei que tinha só duas, tipo, uma inimiga da outra e valeu. Ok, isso não é tão simples, então vamos focar nas duas principais alianças do Brasil e que tiveram envolvidas na briga que eu citei. A Dedo pro Alto, que de acordo com o Observatório Social do Futebol conta com 22 torcidas, e a Punho Cruzado, que tem 11 torcidas fazendo parte. Apesar de ser uma união, algumas torcidas são maiores e mais influentes nas alianças. Torcidas como a Mancha Verde do Palmeiras, a Galocura do Atlético Mineiro e a Força Jovem do Vasco foram pioneiras no movimento das organizadas e são numerosas nos seus estados. Ah, então eu tava certo. Realmente eles têm aliança entre si. E todas elas fazem parte da Dedo pro Alto.
Por causa disso, não vai ser difícil encontrar nas redes sociais vídeos de vascaínos e palmeirenses juntos em jogos em que os clubes se enfrentam e até um atleticano ou outro presente nas arquibancadas das torcidas aliadas, mesmo com o Atlético jogando em outro lugar. Publicamente, as alianças são formadas e funcionam como um ponto de referência em estados diferentes. Quanto mais alianças a torcida do seu clube tem, mais lugares para ser recebido você também tem nas capitais do Brasil. Mas quando você é muito amigo de um, como a rivalidade cumpre um papel importante no futebol, inclusive em campo, automaticamente você cria um inimigo do outro lado. E acho que agora você está entendendo onde eu quero chegar. Consequentemente, também Tem um uma outro coisa que amigo, na de repente. antropologia se chama síndrome do beduíno. É um nome esquisito, mas para uma parada simples. O amigo de um amigo é um amigo. O inimigo de um inimigo É um amigo. é um amigo. O amigo de um inimigo é um inimigo. O inimigo de um amigo é um inimigo. Substituir essas palavras por nomes de torcidas Então organizadas, faz você explica um faz sentido. Então, por exemplo, a Mancha Verde é aliada do Vasco e da do Galo. Consequentemente, é rival da do Flamengo, porque é aliada do Vasco. Consequentemente, é inimiga do Cruzeiro por ser aliada do Galo. Então, tá tudo realmente conectado. mapa todo. De acordo com relatos em jornais e registros reunidos em trabalhos acadêmicos, as alianças começaram no fim da década de 70. O Campeonato Brasileiro ficando cada vez maior e indo para diferentes estados, as torcidas começaram a viajar com mais frequência e maiores distâncias para acompanhar os times. A primeira grande amizade foi entre flamenguistas e corintianos, que era apoiada pelas Famosa União diretorias e virou até Florentes. bandeira no Maracanã. Não temos discriminação por ninguém. Isso me cheira, faz até complexo de perseguição. Teve até um almoço lá, tranquilo, né? Teve um almoço lá. Todas as vezes que eu fui ao Rio de Janeiro, nunca apanhei. Agora, gostaria de perguntar pra vocês, por que o último Palmeiras e Flamengo vocês não vieram? Só isso. Tem meia dúzia que o batalhão de choque levou em 3 camburões pra pensão Gaviões da Fiel, que eu acho que virou pensão. Os caras dormiram nos Gaviões. Dentro dos seus próprios estados, já existia treta entre torcidas de Flamengo e Vasco, palmeirenses e corintianos. Mas a aproximação pública dos rivais, que, segundo alguns membros da Mancha Verde, já existia com organizadas do Vasco, ficasse ainda mais forte, iniciando assim a rede de camaradagem e proteção que avançou com os anos. 1987. O Atlético Mineiro enfrentava o Flamengo pela semifinal do Brasileiro daquele ano no Maracanã. Depois do apito final, a então jovem torcida organizada Galocura protagonizou uma das maiores brigas interestaduais do Brasil até aquele momento contra torcedores do Flamengo. Um conflito que se arrastou para a partida de volta em Belo Horizonte. Os torcedores do Atlético queriam descontar a recepção hostil que tiveram no Maracanã. Aos gritos de vingança, os atleticanos partiram para cima da torcida adversária. O capítulo que aproximou esse lado dos torcedores vascaínos, rivais declarados do Flamengo, não fez eles se aproximarem diretamente dos palmeirenses. Isso só foi acontecer em 88 por causa de outra treta de organizada. Então, realmente entra naquela parada de um inimigo do meu inimigo é meu amigo. Porque, nesse caso, por exemplo, a união desses três, o Vasco virou aliado do Fluminense. O Vasco virou aliado do Flamengo, porque tinha uma treta em comum com... Caralho, eu falei tudo errado. Pera aí. O Vasco virou aliado do Palmeiras, porque tinha uma treta em comum com o Flamengo. E o Palmeiras virou aliado do Galo, porque tinha uma treta em comum com o Cruzeiro. Consequentemente, o Vasco, que era aliado tanto do Galo quanto do Vasco, acabou fazendo com que o Vasco virasse aliado do Galo também. Tá, faz sentido. No episódio que ficou marcado como a primeira morte ligada à briga de torcidas, o assassinato de Cléo, presidente da Mancha Verde, provocou uma onda de homenagem nas arquibancadas do Palestra Itália na semana do crime. O jogo contra o Cruzeiro era para ser um marco, mas as provocações vindas do lado azul se transformaram em uma briga nas arquibancadas que selou a inimizade e união definitiva entre palmeirenses e atleticanos, colocando os cruzeirenses ainda mais próximos da aliança que se formava entre rivais das que se tornaram integrantes da Dedo pro Alto. A chamada Punho Cruzado conta com aproximadamente 11 torcidas, sendo algumas das principais a Torcida Tricolor Independente do São Paulo, a Jovem do Flamengo, a Máfia Azul do Cruzeiro e a Jovem Leão do Sport. Então quem tá como rival do Palmeiras aí é a do São Paulo. Eu acho muito difícil que o São Paulo que tenha outra torcida grande de São Paulo nessa aliança. Porque aí conflitaria, porque
uma organizada de outro grande de São Paulo ia competir com a Independente. Então, ok. Tá. Outras 3 alianças consideradas pelo Observatório e são as mais reconhecidas do Brasil são a Punho Colado, que liga a Young Flu do Fluminense a torcidas do interior de São Paulo e outras regiões do Brasil, e as uniões chamadas de Lado A e Lado B, que colocam em lados opostos gigantes do Norte e do Nordeste, como a Inferno Coral do Santa Cruz e a Mancha Azul do CSA, que estão do lado A e também participam da Dedo pro Alto, e a Terror Bicolor do Paysandu e a Jovem do Botafogo da Paraíba, que integram o lado B junto com outras organizadas. Apesar de parecer uma cultura quase underground, as alianças são de conhecimento público e influenciam nas decisões de quem manda no futebol. Em novembro de 2024, na partida decisiva entre Palmeiras e Botafogo pelo Brasileirão, a torcida Fúria Jovem foi impedida pela Polícia Militar de São Paulo de entrar no jogo com seu material. E a justificativa da própria polícia foi a suposta aliança entre a Fúria e a Gaviões da Fiel, do Corinthians, rival histórica da Mancha Verde do Palmeiras. Nos últimos anos, os confrontos e confraternização entre torcidas brasileiras e sul-americanas têm aumentado, e a maneira que elas começam segue a mesma lógica de sempre. Por exemplo, amiga há anos da geral do Grêmio, a Barra do Racing esteve com torcedores do Palmeiras no confronto contra o Corinthians na Sul-Americana de 2024. Amigo de um amigo e, quem sabe agora, inimigo de um inimigo. Faz sentido. Como um forte movimento de intercâmbio na vida real, as alianças de torcidas estão sendo catalogadas e registradas e ajudam a entender um pouco melhor as notícias bizarras que só ganham a atenção da imprensa em episódios extremos. Ainda assim, as relações são complexas e ainda mudam com frequência, mas vale ficar de olho nos seus 1001 desdobramentos. Tá, então são todas que fazem parte. Do Paulo tem a Mancha Verde, a Força Jovem do Vasco, da Loucura, Jovem do Botafogo, Império Alviverde, não sei se é do Palmeiras ou deve ser de outro, sei lá, o Curitiba, Guarani, Goiás, sei lá. A Mancha Azul, pelo símbolo ali deve ser do Avaí. Uma do Juventude, que também é Mancha Verde. A do Grêmio, Bahia. Pô, tem um símbolo ali que eu não sei de quem que é. CSA, a do Santa Cruz, Botafogo da Paraíba, uma outra do Vasco. Paysandu. Uma ali que eu acho que é do Goiás, se pá, pelo símbolo da camisa. Tá, e a do Galo. Ok. O colado tem raça do Paulista. Caralho. Uma do América, de alguma América aí, porque a maioria dos Américas tem um símbolo muito parecido, não sei qual que é ali. Fúria Marcilista, não faço ideia. A do Remo, a do Fluminense, do Guarani, do Paraná e outra do Fluminense. O Cruzado tem a do Sport, a do Flamengo. Piratas Azulinos, não faço ideia. Uma outra do Flamengo, do Cruzeiro, do Inter, do Cruzeiro, do São Paulo. Aquele ali do Tigre Amarelo, não faço ideia de quem seja. Torcida Facção Jovem, que também não dá pra ver. E a Dragões Atleticanos é do Goianiense. Lá do Santa Cruz, a do Fortaleza. Do Inter também, a do Galo. A do CSA. Beleza. E lá do B. Não sei de quem que é o primeiro. A Náutico deve ser obviamente do Náutico. Botafogo da Paraíba, Galo. Não sei. CRB. Guerreiros da Tribo Cariri também não sei. Império Vermelho, eu já escutei esse nome antes, mas eu não sei de que time que é. Do ABC e tal. Do Bahia, do Paysandu. Beleza. Tá. Mano, videozaço. É um pouco confuso pra entender pra quem não manja muito, que é tipo o meu caso, tá ligado? Como eu falei, não fecho com organizada, não sou obviamente de organizada. E sei lá, também não sou muito fã desse mundo, tá ligado?
Eu vejo que tem gente tipo, é torcedor comum, mas às vezes, sei lá, se vangloria de uma determinada organizada do seu time ou coisa do tipo. Não é o meu caso, tá ligado? Eu sou muito mais do time que eu gostaria que a organizada fosse realmente só pra cantar e incentivar o time. Mas infelizmente, aparentemente não dá pra ser assim, tá ligado? Tem gente que prefere e gosta de matar e morrer por isso. É, eu não gostaria que isso acontecesse, tá ligado? E não é nem papo de, tipo, de pacifista ou coisa do tipo, é só que, mano, era um bagulho que era pra unir, tá ligado? Que nem, por exemplo, se todas as torcidas do futebol conseguissem estar minimamente em paz, como é no caso das alianças, por exemplo. Pô, a torcida do Palmeiras consegue ir no jogo do Galo ficar no meio da torcida tranquilamente sem ter treta. A mesma coisa na torcida do Vasco, a do Vasco com o Galo, a do Cruzeiro com a do São Paulo e com a do Flamengo. Pô, a galera só consegue fazer isso em calma, em paz, quando faz parte de aliança, tá ligado? Eu acharia muito mais foda se desse pra fazer isso independente da torcida. Aqui em São Paulo, por exemplo, não dá pra ter torcida dividida em clássico mais por conta de treta, que sempre tem, tá ligado? É uma bosta, porque tira o espetáculo de todo mundo, tá ligado? Todo mundo que gostaria e deveria poder curtir o espetáculo, infelizmente não pode. E eu sei que isso também não fica só restrito à organizada, porque às vezes tem treta de torcedor comum também. Mas obviamente a organizada vai ter mais, porque normalmente é quem participa mais desse tipo de situação, tá ligado? Tá mais disposto a sair na mão, a arranjar treta com seja lá quem for, seja inimigo, seja torcida rival, adversária. Enfim, eu gostaria mais que fosse tudo mais de boa, tá ligado? Pra todo mundo conseguir aproveitar a parada. Mas eu também entendo que dificilmente isso vai acontecer, tá ligado? Ainda mais hoje em dia que já tá tudo meio que instaurado. Então é quase impossível de voltar atrás. Mas enfim, deixa o like, se inscreve no canal se você tiver a fim de ver mais reacts falando sobre Santos, de pós-jogo, de notícias, mais reacts de futebol também. E se você tiver alguma sugestão de algum vídeo explicando coisas de organizada também, para eu entender um pouco mais, né? Que nem eu disse, não participo desse mundo, mas eu acho interessante saber sobre, porque, querendo ou não, faz parte do futebol, tá ligado? Mas enfim, tamo junto, rapaziada. É nóis.